Hoje a gente vai mergulhar num documento que, à primeira vista, pode parecer um bicho de sete cabeças, sabe? Mas que, na verdade, é o Manual de Instruções da Energia Elétrica no Brasil. Estamos falando da Resolução Normativa número 1000 da ANEEL de 2021. Exato. A gente pegou o texto na íntegra para, destrinchar o que ele significa na prática. E essa é a melhor forma de fazer. O objetivo aqui é entender as regras do jogo que valem para todo mundo, né? Desde quem acende a luz em casa até a usina que gera a energia. Exatamente. E é fundamental entender que essa resolução foi um passo gigantesco para o setor. Ela não criou regras do zero. Ela, na verdade, organizou a casa. O setor elétrico tinha uma coxa de retalhos de normas, como as famosas resoluções 414, 901. Que eram super importantes, mas cada uma tratava de uma coisa. Isso. A Resolução 1000 veio para consolidar tudo isso, unificar e, claro, modernizar. E o alcance dela é total. Ela define o papel da distribuidora, do consumidor, da central geradora e até de quem exporta ou importa energia. É o documento que rege todo o ecossistema. Ok, vamos desvendar isso então. E para entender um sistema complexo, o melhor é começar pelo básico, pelas definições. Pode parecer a parte mais chata, mas eu acho que é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Com certeza. Porque os termos que a ANEEL escolheu revelam como o mercado de energia está mudando. Por exemplo, a resolução não fala só em consumidor, ela cria categorias. Qual é a diferença real entre um consumidor comum, um consumidor especial e o tal do consumidor livre? Essas categorias são a chave para entender os diferentes níveis de liberdade no mercado de energia. O consumidor padrão, que somos a maioria de nós, é quem tem a energia fornecida pela distribuidora local e ponto final. O chamado consumidor cativo. Exato, o consumidor cativo. Já o consumidor especial é um degrau acima. A norma o define como um consumidor ou um grupo de consumidores, tipo um condomínio comercial, com uma carga de energia igual ou maior que 500 kW. Certo, 500 quilowatts. Mas por que esse número? Não parece aleatório. Qual é a lógica por trás desse corte? Ótima pergunta. Esse número não é, de forma alguma, aleatório. Ele representa um ponto de inflexão. É o ponto em que o consumo de energia se torna um custo estratégico tão relevante para uma empresa, pense num shopping, numa indústria de médio porte, que dar a ela a opção de negociar se torna um motor de competitividade. Ah, entendi. A ANEEL está, com essa linha, basicamente separando o mercado de varejo do mercado de atacado de energia. Abaixo disso, você está num ambiente regulado. Acima, você começa a ter mais liberdade. E essa liberdade máxima está com o consumidor livre, então. Exatamente. O consumidor livre é quem joga em outra liga. Ele atende a certos requisitos de carga, de tensão, e por isso tem o direito de escolher de quem comprar energia. Ele não está mais amarrado à distribuidora da sua região. De jeito nenhum. Ele pode, por exemplo, negociar um contrato direto com uma usina eólica no Nordeste, ou com uma hidrelétrica, ou com uma comercializadora que monta um portfólio de geradores. Isso parece ótimo, né? Ter o poder de barganhar o preço. Mas qual é a pegadinha? E se esse consumidor negociar mal o contrato? Ou se o gerador que ele escolheu tiver um problema e parar de produzir? Ele fica no escuro? A distribuidora local ainda serve como uma rede de segurança? Essa é a questão central do mercado livre. A liberdade vem com a responsabilidade. Claro. A distribuidora local continua sendo a dona dos fios. Ela sempre vai entregar energia fisicamente. Então ninguém fica no escuro. Isso é um ponto importante. Ah, tá. Mas, se o gerador contratado falhar, o consumidor livre terá que comprar energia no mercado de curto prazo, que pode ter preços muito mais voláteis e altos. O risco é todo dele. O risco financeiro é todo dele. Por isso, a gestão de contratos e de risco é uma atividade assim crucial para esses grandes consumidores. Entendi. A liberdade é para negociar o preço, mas o fio que chega no poste é o mesmo para todo mundo. Perfeito. E falando em flexibilidade, a resolução também detalha como o consumidor pode, ele mesmo, se tornar um gerador. Eu encontrei dois termos que parecem essenciais: autoconsumo remoto e autoconsumo local. Como isso funciona na prática para quem instala painéis solares? Esses são os dois pilares da geração distribuída, que é essa revolução de gerar energia no local de consumo.
O alto consumo local é o modelo mais conhecido, o mais intuitivo. A resolução o define como a geração de energia no mesmo local onde ela é consumida. É o clássico painel solar no telhado de uma casa ou de um comércio. A energia é gerada, consumida ali, instantaneamente, e o que sobra vai para a rede da distribuidora. Certo, esse é o modelo padrão. Mas e o alto consumo remoto? O nome já dá uma pista, mas parece abrir um leque de possibilidades. Então quer dizer que se eu moro num apartamento sem espaço nenhum, o alto consumo remoto é a minha chance de ter energia solar? Exatamente isso. O alto consumo remoto foi uma das grandes sacadas da regulação para democratizar o acesso. A norma permite que unidades consumidoras de mesma titularidade, ou seja, mesmo CPF ou CNPJ, compartilhem a geração e o consumo. Ah, que interessante. O exemplo perfeito é o que você citou. Uma pessoa instala painéis solares num sítio ou numa casa de praia, onde tem espaço de sobra, e usa os créditos gerados lá para abater a conta de luz do apartamento na cidade. Uau! Isso viabilizou a geração própria para milhões de pessoas que vivem em prédios ou que não têm um telhado com as condições ideais. Ok, então eu gero energia no meu sítio, ela vai para a rede, mas como isso vira, na prática, um desconto na minha conta do apartamento? Onde a mágica acontece? O documento fala em crédito de energia. É uma espécie de moeda de troca do sistema. É a moeda de troca perfeita. O crédito de energia é o coração de todo o sistema de compensação. A definição na resolução é muito clara. É o excedente de energia injetado na rede que não foi usado para abater o consumo no mesmo mês. Certo. Ou seja, se num mês de muito sol seus painéis geraram 500 kWh e sua casa só consumiu 300 kWh, essa sobra de 200 kWh não se perde. Não vai embora. Não. Ela é registrada pela distribuidora como um crédito, que fica ali, na sua conta corrente de energia. E esses créditos eu posso usar quando? Eles têm validade? Sim, e a regra bem generosa. Eles têm validade de 60 meses, ou seja, 5 anos. 5 anos? Bastante tempo. Isso é importante porque a geração solar tem sazonalidade, né? Você gera muito no verão e pode acumular créditos para usar nos meses de inverno, quando a geração é menor. E a resolução também diferencia a energia excedente, que é esse saldo positivo que vira crédito, da energia compensada. O que seria a compensada? A energia compensada é a energia da rede que você consome e paga usando os créditos que já tinha guardado. É o que, na prática, zera ou reduz a sua conta de luz. Entendi. Falando nesses termos mais técnicos, a resolução fala muito em energia ativa e energia reativa. Isso sempre me pareceu física pura, algo muito distante da minha realidade, mas deve ser importante, senão não estaria definido com tanto cuidado, né? É fundamental. É fundamental para a qualidade e para a estabilidade de toda a rede elétrica. Sabe, para eu entender isso, eu sempre penso num copo de chopp. A gente pode usar essa analogia. Por favor, acho que vai ajudar muito. Adoro analogias. Então imagine um copo de chopp. A energia ativa, medida em kWh, o kWh, é o líquido. É a parte que você de fato bebe, que mata a sede. A parte boa. A parte boa. No mundo elétrico, é a energia que realiza trabalho útil. Liga sua TV, gela a geladeira, move o motor de uma fábrica. Certo. Já a energia reativa, medida em kVAR, é como a espuma. Ela não mata a sede, não realiza trabalho útil, mas ocupa espaço no copo e é uma parte indispensável da bebida. Ah, boa. A espuma é necessária para o chopp ser chopp, mas o que importa mesmo é o líquido. Faz todo sentido. Exato. No sistema elétrico, a energia reativa é a espuma necessária para criar os campos magnéticos que fazem motores, transformadores e geradores funcionarem. Sem ela, o sistema entra em colapso. Entendi a importância, mas qual é o problema dela, então? O problema é quando há muita espuma na rede, porque ela ocupa a capacidade dos fios e dos equipamentos sem entregar trabalho. Por isso, a ANEEL regula os níveis de energia reativa, principalmente para grandes consumidores, para garantir que o chopp que chegue para todo mundo seja de boa qualidade. Com muito líquido e pouca espuma. Exatamente. Sensacional. Nunca mais vou olhar para um transformador na rua da mesma forma. Agora, mudando um pouco o foco,
Além do consumo de energia ao longo do tempo, a fatura de uma indústria tem uma outra linha que costuma assustar: a demanda. A resolução define demanda medida e demanda contratada. Isso só para os gigantes ou se aplica a mais gente? Basicamente, sim, é para os maiores. Isso é crucial para os consumidores do Grupo A, como indústrias, shoppings, hospitais. Os grandões. Isso. Para nós, consumidores residenciais, a preocupação é com o consumo de energia em kilowatts. Para eles, a potência instantânea em kilowatts é tão ou mais importante. A demanda contratada é a potência que esse consumidor se compromete a não ultrapassar. Ele paga um valor fixo por essa, digamos, reserva de capacidade na rede. Ele está garantindo que a distribuidora vai ter aquela potência para ele a qualquer momento. É um acordo. Ele garante que a distribuidora estará pronta para entregar aquela potência a qualquer momento. E a demanda medida é a prova dos 9, é o que realmente aconteceu. Perfeito? A demanda medida é o maior pico de potência que o consumidor de fato utilizou, medido em intervalos geralmente de 15 minutos. A distribuidora compara o tempo todo a medida com a contratada. E aí que mora o perigo, imagino. Aí mora o perigo para o gestor da empresa. Se ele ultrapassa o contrato, mesmo que por apenas 15 minutos no mês inteiro, ele paga multas pesadíssimas. E por outro lado, se ele contrata muito mais do que usa por segurança, ele está rasgando dinheiro pagando por uma capacidade que não precisa. É uma arte, então. Gerenciar essa demanda é uma arte que impacta diretamente a competitividade da empresa. E olhando para o futuro, ainda nesse capítulo de definições, um termo me saltou aos olhos: estação de recarga. O documento define como um conjunto de equipamentos para carregar veículos elétricos. Parece uma definição simples, mas o fato dela estar aqui no documento mais importante do setor deve significar algo grande. Significa tudo. É o reconhecimento oficial de que um novo e gigantesco tipo de consumo de energia está chegando. Incluir essa definição é o primeiro passo para criar todo o arcabouço regulatório em volta disso. É a ANEEL dizendo: ok, isso existe, é relevante e precisamos de regras claras. É sementinha. É sementinha. A partir dessa definição, podem ser criadas tarifas específicas, regras de conexão com a rede, padrões de segurança e modelos de negócio para quem quer investir em eletropostos. Mas isso não cria um pesadelo para as distribuidoras? Eu fico imaginando, sei lá, um condomínio residencial inteiro chegando em casa às 6 da tarde depois do trabalho e plugando o carro na tomada ao mesmo tempo. A rede do bairro aguenta um pico de demanda desses? Esse é o desafio de $1 trilhão para o setor elétrico mundial, e o Brasil não é exceção. Uau! A rede, como está hoje, não aguentaria picos tão concentrados. É por isso que essa simples definição abre a porta para discussões muito mais complexas. Como que, por exemplo? A gente vai precisar de sinais de preço, ou seja, tarifas de energia que sejam mais baratas de madrugada para incentivar o carregamento fora do horário de pico. Ah, claro. Vamos precisar de carregadores inteligentes, que se comunicam com a rede e ajustam a velocidade de recarga. E no futuro, os próprios carros poderão funcionar como baterias, devolvendo energia para a rede nos momentos de maior demanda. Virando o jogo. Exatamente. Essa pequena definição é a ponta do iceberg de uma transformação gigantesca. Lau. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? A gente mergulhou num documento regulatório que parecia árido, mas o que a gente encontra é o retrato de um sistema elétrico em plena ebulição. Um sistema que está tentando, ao mesmo tempo, manter as regras estáveis para o consumidor tradicional e criar avenidas seguras para que esse mesmo consumidor possa gerar sua própria energia, escolher o seu fornecedor e, em breve, carregar seu carro elétrico. Exatamente. Esta resolução é o alicerce. Ela não é a inovação em si, mas é a fundação sólida que permite que as inovações aconteçam de forma ordenada. A precisão nessas definições que a gente discutiu, o que é um consumidor livre, o que é um crédito de energia, o que é uma estação de recarga, é o que garante a segurança jurídica para quem investe e a estabilidade técnica para milhões de usuários. Sem essas regras claras, seria o caos. Seria o caos, total. No final, fica claro que a Resolução 1000 não é só um conjunto de regras, é um manual de instruções de como a energia flui, é um documento vivo que reflete as transformações do nosso tempo e que vai moldar o nosso futuro energético, da nossa casa à grande indústria. Isso nos deixa com uma última reflexão.
A resolução de hoje estabelece as regras para um mundo onde se consome, se gera e se recarrega. Mas a gente já está vendo a próxima fronteira, que é o armazenamento de energia. Isso levanta uma questão importante. Qual seria? À medida que tecnologias como baterias residenciais se tornam mais acessíveis, o consumidor poderá não apenas consumir e gerar, mas também armazenar energia para usar quando quiser ou até para vender de volta para a rede. Como essas definições que vimos hoje precisarão evoluir quando uma casa se tornar ao mesmo tempo uma consumidora, uma micro-usina e uma pequena bateria a serviço de todo o sistema elétrico?